Bom dia, Santa Catarina, não perca a sua hora, faltam 20 minutos para as 7 horas, imagem ao vivo de Joinville, que ainda está amanhecendo já, o céu com algumas nuvens, temperatura de 24 graus, já neste início de manhã, bastante calor. Saiu do coma o escritor catarinense Salim Miguel, de 88 anos. Ele está internado na UTI da Casa de Saúde São Sebastião, em Florianópolis. Salim Miguel sofreu uma queda em casa no sábado e precisou passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Segundo a família, ele já respira sem ajuda de aparelhos. Salim Miguel é o principal escritor catarinense em atividade. O governo federal vai realizar um corte de 55 bilhões de reais no orçamento de 2012. A medida vai afetar contratações e novas vagas para os concursos em áreas estratégicas. A redução torna ainda mais fácil a vida de quem estuda para conquistar um cargo público. Por isso, os candidatos não interrompem a preparação nem durante o carnaval. Preguiça, cansaço, distração. É mesmo difícil enfrentar os livros nos dias de folia. Essa é a missão dos chamados concurseiros, quem se dedica para passar num concurso público. Para estes 280 alunos, os 4 dias de carnaval estão sendo em sala de aula. O feriadão serviu para intensificar os estudos de português. Eles acreditam que cada hora a mais aqui pode fazer a diferença no resultado final. Norma estuda pela primeira vez no carnaval. No início parece um grande sacrifício, né? Você abrir mão de estar com os amigos ou fazendo alguma festa, mas já há um tempo eu percebo que para passar por concurso tem que haver esse sacrifício. A concorrência é grande até mesmo nos 4 dias de simulado do curso preparatório. Nós tínhamos 450 vagas, né? Foram lotadas e nós estamos com outras 450 esperando para uma outra oportunidade. Aqui o que a gente fala é o seguinte: se você não estudar, é que você samba. Esse psicólogo valoriza o esforço dos alunos, mas lembra que cada candidato aprende de uma forma. Há estudantes que em 1 hora por dia conseguem absorver o grau de conhecimento que outros estudantes em 8, 10 horas por dia conseguem absorver. Ele precisa decidir em que medida o não aproveitar o carnaval ou qualquer outro tipo de feriado vai ser necessariamente importante em termos de impacto no desempenho dele. Para muita gente, hoje é o último dia do feriadão e aí chega a hora de voltar para casa. Vamos conversar com Mariana Panis. Bom dia, Mariana. Já dá para ter uma estimativa de como vai ser toda essa movimentação por todo esse nosso estado, que recebe tantos visitantes, principalmente pelo litoral, né? Bom dia. Bom dia, Fabiana. Olha, o pessoal que escolheu Florianópolis para passar o carnaval pôde curtir as praias da ilha, só que na volta para casa é bom se preparar, viu? Porque o movimento deve ser intenso hoje, principalmente na BR-101, tanto no sul quanto no norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o movimento começa a se intensificar aí a partir das 4 horas da tarde. E depois desse horário, é provável sim que os motoristas encontrem congestionamento na rodovia. Uma dica bem útil para você que precisa pegar a estrada. Antes de sair de casa, ligue para 191 e digite 1 para ouvir como estão as condições das rodovias federais no estado. Mas não esqueça, tem que ligar o 191 e digitar 1. Vamos ver se esse movimento já começou aqui na Via Expressa? Olha só, a gente vê aí agora imagens ao vivo da rodovia. O movimento é tranquilo, bem abaixo do normal aí na Via Expressa, principalmente na pista para quem acessa a ilha. Aí temos as pontes que ligam o continente à ilha. Tráfego também é tranquilo nesse começo de terça-feira. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o trânsito. Fabiana. Obrigada, Mariana. Agora vamos falar sobre relações que podem ser até complicadas para algumas pessoas. As mulheres sempre esperam mais dos homens e muitas delas se decepcionam. Normalmente nós reclamamos que eles não ligaram no outro dia ou que quando procuram, eles somem. E por isso o escritor Everton Anunciação criou o livro Por que Elas Criam Expectativas e Eles Somem. Ele está aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre a pesquisa com a gente. Bom dia, Everton. Obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco. Bom dia a todos. Já é um segundo livro sobre relacionamento. Já falamos sobre... O Nunca Se Case Antes dos 30, que foi lançado aqui 2 anos atrás, que é a continuação de uma pesquisa que eu fiz em 24 países. E exatamente o foco dos livros são o quê? Primeiro a família, as mulheres e os próximos são os homens.
porque os homens é muito mais fácil é previsível no comportamento. Esse porque elas criam expectativas, eles somem, é uma continuidade daquele primeiro, nunca se case antes dos 30. Exatamente, só que agora, diferente do outro, isso é uma ficção. E aí, se a gente avalia a expectativa em todos os âmbitos da vida da pessoa, como que ela lida com isso e como ela equilibra isso no dia a dia, para ser um livro aplicável. Essa é a continuação mesmo daquele livro. Você falou que é uma ficção, mas tem dados de pesquisa, tem estatística? Como é que Não, funciona? a leitura está muito mais agradável, que a partir do feedback dos livros anteriores, esse eu transformei num livro mais agradável, uma leitura mais tranquila, porque exatamente eu sempre tentei nos meus livros conquistar o lado emocional e o razão da pessoa. Por exatamente que as pessoas acabam se adequando ao meu livro, assim. E por que elas criam expectativas e eles somem? Eu acho que o principal problema é que elas param de medir. É porque elas acham que o amor, ela pode vir... Tem coisas que o amor vai acontecer no longo prazo. Sim, algumas coisas o amor vem com o tempo. Mas as atitudes da pessoa que mostram realmente se esse amor está indo na direção certa ou não. E quando ela para de medir esse amor diariamente, é como um jogo de ping-pong. Se você der o ping, se não vier pong, começa a avaliar. Tem que estar valendo a pena diariamente. Não espere 10 anos para ver se ele vai te amar. Isso tem que ser agora, diariamente, semanalmente. Como na sua carreira. Você veio trabalhar aqui, você tem que ser o retorno tem que ser diário do seu trabalho. E é assim, não esperando aquele amor daqui a 20 anos. Por que surgiu a ideia deste livro? Porque, na verdade, uma das questões, os principais índices de separações, nesses quase 120 mil divórcios que acontecem por ano, acontece o quê? Porque exatamente aquele homem, quando os dois casaram, ele não é que não exista alma gêmea, mas eu prefiro que a mulher procure a pessoa na fase gêmea, que é totalmente diferente do que nós, sul-americanos, estamos acostumados. E aí, se você procura uma pessoa que está na sua mesma fase gêmea, você reduz muito o risco de dar errado. Não é, eu não vou casar com uma pessoa que já sabe que vai embora do Brasil. Fica como amigo. Agora não, você às vezes tem mulheres que eu entrevistei que passam 12 anos tentando mudar o homem, quando muda não quer mais. Isso era amor ou era orgulho? Era uma questão de conquista. E homem, a maioria, ele foi treinado para ser bom caçador, pré-venda. Ele não foi tão treinado ou educado para ser um pós-venda. E é essa questão que os dois realmente têm que lidar. Tem uma questão bem técnica nisso, então. Não é técnica, mas porque eu não quero transformar o amor em uma coisa técnica. O que eu quero mostrar para as pessoas assim, olha, o risco é por sua culpa. As pessoas têm que estar sempre avaliando. É aquela história do avião. Quando você entra no avião, a segunda frase que você ouve é o quê? Primeiro coloca a máscara em você, depois no outro. Isso é bem diferente do que a gente achava, é o que não. Eu vou colocar a máscara na pessoa e quem sabe a pessoa vai me amar pro resto da vida. Às vezes a pessoa não está preparada para essa pressão nas costas. Então é isso que eu trago para a discussão. Que sim, o amor é possível, mas ele é maduro, não é mais aquele amor de 100 anos atrás. Tem mais algum dado interessante em relação a, por exemplo, cidades grandes e cidades do interior também? O que eu tenho notado é o quê? Nas metrópoles principalmente, porque os dados anteriores mostraram o quê? Que tinha muita mulher que quanto mais independente ela era, mais ela tinha coragem de pedir o divórcio. Tá? Nessa pesquisa atual mostrou que existe um grupo de mulheres virando o homem do tempo moderno, devolvendo para porque a psicologia diz que todo abusado pode virar um potencial abusador, ou ela quer devolver o troco para a sociedade, achando que o problema foram eles, mas às vezes o problema não foram os homens, foi a expectativa dela que ela colocou numa pessoa que não estava na fase certa. E aí sim, e às vezes o homem quer dizer que não quer continuar, só que ela fica forçando, e aí que é o grande erro, não termina nem o casal, nem a amizade. E aí, o que os dados mostraram que é o quê? Existe também um grupo de mulheres que homens estão querendo relacionamento e elas estão fugindo. Então, você vê, está acontecendo o inverso. Ou seja, daqui os próximos 5, 10 anos, vai dizer realmente que, sim, as mulheres que realmente estão ficando muito independentes, não é que ela tem que virar o homem do tempo moderno. Ela tem que, sim, nos ensinar a forma correta de amar. Isso quer dizer que eles não somem, então? Não, hoje a maioria eles somem. Na maioria dos dados eles somem. Estatisticamente, é ele que some. Mas ele some por quê? Porque ela está colocando expectativa na pessoa errada, na fase errada. A pessoa errada, a palavra é muito perigosa. É na fase errada. Porque talvez daqui a 10 anos a pessoa vai querer um relacionamento sério, vai querer casar, vai querer namorar. Mas não, eu falo assim, não queira transformar uma rapadura em petit gâteau. Uhum. Me diz uma coisa, você falou que não é uma ficção. Tem uma história, uma sequência? Sim, é uma história entre um professor e 5 alunos. É o último dia de aula. E de repente esse professor vai no quadro negro e escreve uma fórmula. S é igual a R menos Z. Que é o quê? Satisfação é igual a resultado menos expectativa. Às vezes você coloca uma expectativa demais na pessoa,
ou na sua fase da sua vida, e o resultado é baixo. E aí mostra relacionamentos. Tudo, exatamente. Coloca aquela pessoa, aquela menina que vive investindo numa pessoa errada, tem aquela expectativa que dá certo. Isso vale para... E aí a gente discute carreira, emoção, sociedade como um todo, para exatamente ser carreira, emoção, sociedade como um todo, para exatamente ser esse grupo de 10 amigos, cada um sofrer um pouco da sua expectativa e lidar com ela. Então, exatamente, a gente pegou exatamente 10 tipos de leitores, 10 tipos de personagens que cada um tem a sua expectativa. É bem abrangente. Bem abrangente, porque exatamente você transformar um livro que é tão polêmico, um assunto tão polêmico, que talvez a sua expectativa é diferente de outra pessoa. Então, eu tentei colocar, abranger esses tipos de expectativas que a pessoa carrega durante a vida. O livro já foi lançado? Foi lançado em São Paulo, exatamente para facilitar para as pessoas e reduzir o custo. Hoje ele pode ser baixado para ser lido no computador. O teu site é fácil, é everton.com.br. Exatamente. E basta digitar no YouTube ou no próprio Google, o meu nome é Everton Anunciação, o meu site, ou o título do livro mesmo, você consegue baixá-lo hoje por apenas R$10. Porque elas criam expectativas e eles somem. Muito obrigada pela participação e sucesso para você. Obrigado. Até a próxima.